Olá, alunos! A escola que confronta os mitos e a desinformação amorosa está no ar. Você sabia que as nossas aulas também estão sendo dadas nas escolas? Até agora, mais de 12 mil estudantes já tiveram acesso ao amor inteligente e hoje você vai conhecer alguns deles aqui. Você também vai entender por que depois de uma certa idade, a fase da adaptação fica mais complicada no relacionamento ao ajudarmos um casal do laboratório do amor. Mas antes, vamos começar com 3 notícias que valem a pena discutir aqui na sala de aula. E como sempre, com a ajuda da Cíntia e do Cucato. Tudo bem? Tudo Olá, ótimo. tudo Estão bem? preparados para as notícias de hoje? Preparados. Então vamos ver- lá. Quero só ver se a gente vai falar comentários diferentes, né? Diferentes. Vamos ver. Vamos então à primeira notícia que, diga-se de passagem, não acontece só com famosos. Veja só. Elas são lindas, bem-sucedidas e famosas. Fazem parte do imaginário de muitos homens por aí, mas não conseguem manter um relacionamento duradouro e saudável. Muitos de seus namoros ou casamentos terminam com brigas, disputa por patrimônios e pelos filhos. Conheça agora 6 celebridades que mais têm problemas quando o assunto é amor. Diane Lane, atriz de 52 anos, teve vários relacionamentos amorosos e 2 casamentos. O primeiro com o ator Christopher Lambert durou 6 anos e o segundo com Josh Brolin acabou depois de 8 anos. E segundo a atriz, por diferenças irreconciliáveis. A estrela disse que sempre teve dificuldades com o sexo oposto e por isso está preferindo a solidão ultimamente. Jane Fonda foi casada oficialmente 3 vezes com Roger Vadim, Tom Hayden e Ted Turner e recentemente acabou um romance com o produtor Richard Perry. Susan Sarandon, a atriz de 71 anos, terminou o relacionamento dela com Jonathan Bricklin, de 40 anos. Antes, ela foi casada com Chris Sarandon, teve romance com David Bowie, Tim Robbins e os cineastas Louis Malle e Franco Amurri, pai de sua filha. Angelina Jolie, ela foi casada por 12 anos com Brad Pitt, mas antes dele, teve outros 2 casamentos, com Johnny Lee Miller e Billy Bob Thornton. Demi Moore, a eterna estrela de Ghost, passou por 3 casamentos. Fred Moore, Bruce Willis, Ashton Kutcher. Esse último a trocou pela também atriz Mila Kunis, atriz bem mais jovem que Demi. Jennifer Garner. Ela foi casada com o Batman Ben Affleck, pai de seus 3 filhos, por 10 anos. O casamento terminou em meio a brigas e partilha de bens. Antes, a atriz já havia sido casada com o ator Scott Foley. Quando a gente assiste as notícias sobre as celebridades de Hollywood, celebridades especialmente de Hollywood e de forma geral, eu posso dizer que a gente pode seguir uma regra bem segura. O que eles estiverem fazendo sobre relacionamentos, faça o contrário, que você vai estar bem. Porque as celebridades, né, no caso deles, eles fazem de tudo pela carreira. Né, fazem sacrifício, tem aqueles atores até que não usam dublê, né, fazem de tudo para ter uma carreira bem sucedida, para serem famosos, mas não fazem a mesma coisa no casamento, não sacrificam, não faz nada pela outra pessoa, né, mas a carreira tá bombando, por isso que tem um casamento destruído. Eu concordo, as celebridades não são um bom exemplo, mas eu acho que não é só a celebridade, não. A gente mostrou 6 celebridades, mas pode mostrar 60, 600 e 6 mil anônimos. Eu acho que o problema é bem maior. As pessoas não estão preocupadas em priorizar o que tem que ser priorizado, que é a educação amorosa, que é a família. E acaba refletindo também onde o foco está maior, que é nas celebridades. E eu queria fazer uma reclamação sobre essa matéria, porque eu tenho certeza que muitos homens também não têm sorte. Muitos homens, né, atores, celebridades masculinas, né, também não têm sorte no amor. Todas né? elas se divorciaram um homem. Né? Pois é, mas é porque que a matéria vai também falar não tiveram. só dessas mulheres. Agora, outra coisa em comum que elas tinham é a Aham. idade. Né? Uhum. Você vê que depois dos 40, depois chega uma idade que a mulher começa as pessoas começam a vê-la como, olha, ela não teve sorte no amor, porque ela já deveria estar casada, já deveria ter uma família e estar quietinha, né? É. Em casa. Infelizmente não é a realidade. A questão também das celebridades é que muitas pessoas seguem como exemplo, né? Elas acabam influenciando muitas pessoas e como normaliza entre elas a questão da vida amorosa
do jeito que é para a maioria delas, então para a população também passa a ser um modelo ou o normal, né? Você vê que hoje já é normal o que muitas vezes no passado não era. Bom, vamos à próxima notícia. Em pleno século XXI, quando uma mulher diz que prefere não ter filhos, ainda gera muita polêmica. Agora, imagine se ela é uma atriz famosa de Hollywood. Vamos acompanhar. Ter ou não ter filhos? Uma decisão que cabe a cada um, mas que incomoda muita gente. Diversas famosas sofrem com especulações e questionamentos a respeito dessa decisão. Algumas pessoas simplesmente não aceitam que uma mulher em idade fértil, bem-sucedida e saudável não queira ser mãe. A atriz Jennifer Aniston, por exemplo, precisou até desenvolver estratégias de defesa contra a imprensa. Quando se separou de Brad Pitt em 2005, diversos veículos especulavam que a separação teria ocorrido por Jennifer se recusar a ter filhos com o ator. Mais de 10 anos depois, em vira e mexe, surge um novo boato. Já cogitaram que ela estaria grávida, fazendo fertilização in vitro e outras histórias. A gota d'água teria sido a capa da revista de celebridades americana In Touch, repleta de chamadas tendenciosas como bebê milagroso aos 47 e Jen está finalmente grávida. A atriz desabafou em entrevista a um site do jornal Huffington Post, criticando a forma como a mídia sensacionalista e a sociedade tratam as mulheres. E se depender de um pai para o filho, parece que vai ser ainda mais difícil, já que Jennifer anunciou este mês o fim do casamento com Justin The Rocks. Começando com vocês. Não, eu posso dizer que eu entendo o que ela fala, porque quando as pessoas perguntam se a idade, quanto tempo que a gente tem de casado, e já perguntam, então, vocês têm filhos, né? Eu falo, não, a gente não tem. E a gente optou por não ter justamente essa cara que as pessoas... Eu já cheguei, assim, a ouvir, assim, mas vocês são felizes? Não está faltando alguma coisa? Então, falta, às vezes, um pouquinho de compreensão das pessoas, o respeito de aceitar, né, a nossa decisão, e a forma que ela foi tratada foi de uma forma até maldosa, o que fizeram com ela. Tem uma inversão de valores um pouquinho, porque se a pessoa diz que quer ter 5 filhos, não tem problema. Mas se ela diz que não, ela opta por não ter filhos, por qualquer que seja a razão, porque o mundo não está adequado para criar uma criança, enfim, ela é crucificada por conta disso. Eu acho que tem um pouquinho de inversão de valores aí. Eu vejo também, assim, que ela está certa. Eu vejo que ela está certa em não querer ter filhos, porque se ela sabe que ela não vai poder ser mãe ali, ela não vai poder dar tempo, atenção para aquela criança, então ela está sendo justa, né? O pior é a pessoa que fala assim, não, eu quero ter muitos filhos, mas ela não dá tempo para a criança, ela tem muito, a carreira dela vem em primeiro lugar, e a criança fica lá jogada com a babá. Então, eu prefiro a honestidade da Jennifer Aniston de falar, olha, eu não quero ter filho porque eu não tenho tempo para isso. Eu acho que o mais preocupante de muitas celebridades hoje é ser o exemplo de que você pode esperar aos 40, 45, 47, 50 para ser mãe. Que é o caso, talvez, de muitas delas poderem pagar um tratamento para uma fertilidade artificial, uma fertilização artificial, mas não é a maioria da população. É uma gravidez de risco e quem quer engravidar, a medicina aconselha até os 35, normalmente é quando a sua fertilidade te possibilita ter uma gravidez assim de menos risco, né? Então, cada um deve se informar com respeito a isso, não seguir aí necessariamente esses exemplos. Vamos então agora à próxima notícia. O brasileiro passa uma imagem que é liberal, né? Bem resolvido sexualmente e tudo mais. Mas vamos ver se é isso mesmo, acompanhando os resultados desta pesquisa. Mais de 50% dos brasileiros estão infelizes com a vida sexual, segundo pesquisa feita pela fabricante de preservativos Durex Global Sex Survey. Eles entrevistaram de forma anônima mais de 1.000 brasileiros e houve diferença entre homens e mulheres. O percentual de insatisfeitos ficou em 51% para os homens e 56% para as mulheres. Segundo psicólogos do Instituto Paulista de Sexualidade, a falta de diálogo é a principal responsável pela insatisfação, já que não existe sintonia entre esses casais e nem acordo em relação, por exemplo, a quantas vezes por semana acham ideal para manter relações sexuais, quais os melhores horários, entre outras questões.
O estudo mostrou ainda que mais de 60% dos entrevistados têm dificuldade em admitir um problema sexual e que a maior parte deles demora entre 2 e 5 anos para buscar ajuda e tratamento. É incrível porque a sociedade nas últimas décadas, ela se tornou tão sexualizada e sensualizada ao mesmo tempo, que a impressão que a gente tem assistindo televisão, filmes e vendo revistas, internet, é que todo mundo está no topo da sua performance sexual, né? Mas a realidade mostra o contrário, que as pessoas, na verdade, não estão nem perto disso. E as pessoas hoje andam muito essa questão de cansaço, estresse. Então, quando chega em casa, ela já fica aqui na cabeça: não quero falar, não quero aquela pessoa. Mas se ela já tem o pensamento de conversar com a outra pessoa, né? Que é tão gostoso isso, de você elogiar, de você ouvir um agrado, ter um aconchego. Isso é muito mais desestressante. E a gente sabe que a relação sexual vai ser muito mais prazerosa, né? Não é só o sexo em si, é o amor, né? Que as pessoas não sabem que termina na cama, mas não começa ali. Começa no bom dia, começa no diálogo, começa no comportamento, no carinho. E hoje as pessoas não estão preocupadas em aprender como ser o marido, como ser a esposa, como preencher esse papel. Então, elas aparentam uma coisa que a gente viu na pesquisa, a realidade é bem diferente. E eu culpo também a banalização do sexo, porque hoje você ouve as pessoas falarem: qual o problema? Foi uma noite, ele ficou, ela fica, nós ficamos, todo mundo fica, né? É uma noite, qual o problema? Qual o problema? Esse é o problema. Né? Você vê aí pessoas que chegam a uma idade que você já não tira mais prazer do sexo. Porque você usou ele tanto, né, de uma forma errada, de qualquer maneira, com qualquer pessoa, que você tirou todo o valor dele. Tirou toda a intimidade dele e ele virou uma coisa que as pessoas não sabem mais tirar prazer ou até aproveitar. E para quem gostaria de assistir uma aula sobre o sexo, sobre este tema de uma forma inteligente e saudável, tem aí os detalhes no seu vídeo. A nossa palestra Sexo em um Casamento Blindado está à sua disposição para casais e até para você que ainda é namorado, noivo, que quer se preparar para uma vida sexual ativa e saudável. Não o que você vê por aí, que não está lá com aquela bola toda. Bom, muito obrigado mais uma vez pela ajuda de vocês. Até a próxima, com Cátia e Cíntia. E agora nós vamos ajudar um casal. Um casal que tem um problema inédito. E olha que a gente já viu quase de tudo por aqui. Mas um marido que já acorda com a vassoura na mão, pronto para limpar a casa. Acho que essa é a primeira vez, Acho que essa é a primeira. Vamos assistir. Então, Vanessa, uma das coisas que me incomoda em você é que, o Michel, né? Eu gosto muito dele, tenho ele como meu filho. E às vezes eu quero passar alguma coisa para ele, por ser pai também, né? Meu filho já tem 18 anos. Eu acredito que eu tenho algo para acrescentar e você me bloqueia bastante, entendeu? A minha intenção é só ajudar. Então, na verdade, eu acho até bacana esse seu jeito de querer ensinar, né? Pelo fato de você ter um filho de 18 anos. Mas é que, na verdade, você é muito exigente, você quer exigir muito de uma criança de 6 anos. Minha filha tem 10 anos, tudo bem. Mas você pega muito no pé deles e eu não queria que ele tivesse essa visão de um pai chato, e é isso. No meu entendimento, eu não me vejo chato como você fala, entendeu? Eu não consigo me classificar uma pessoa chata, eu chamo a atenção deles, até ponderadamente, tranquilo, mas é que realmente você criou isso de você. Mas você me acha chato? Acho. Então, são dois aqui, 2 votos, né? O filho dela e ela. É engraçado que quando as pessoas ouvem uma reclamação a respeito delas mesmas, a tendência é se defender, é natural, né? Como ele está se defendendo, não sou chato, acho que a sua opinião está errada, meu respeito, mas você não tem, na verdade, controle sobre o que a outra pessoa experimenta no contato com você. Você não tem controle sobre o que ela sente, mas você tem que validar o sentimento daquela pessoa como genuíno. Eu não acredito que a Vanessa, Reinaldo, esteja inventando na cabeça dela, porque não tem nenhum proveito para ela, dizer para você é chato. Na verdade, ela está baseando essa experiência no contato com você e você deve, ainda que discordar,
ainda que discordando, você deve entender por que ela me acha assim. Será que eu estou pesando demais a mão? Será que eu estou insistindo demais em algum ponto que para mim é normal, mas para outra pessoa que veio de uma criação diferente da minha, isso está soando como uma imposição, como uma carga desnecessária? Então, ao invés de se defender, ele tem que ouvir e procurar entender a reclamação dela. Principalmente, Reinaldo, porque vocês estão casados há somente 1 ano e meio. Né? Então, uma pessoa quando casa e com uma família que já existe ali, né? Você tem crianças e tal. Você entrou naquela família. E aí você não pode chegar e agora eu sou o pai aqui e eu que mando. Vou educar essas crianças. Não é assim também, né? Você tem que conquistar aquele lugar. Você conquistou o coração da mãe, mas você não conquistou os filhos. E mesmo se você tenha conquistado o coração dos filhos, mas eles não te veem ainda como pai. Eles te veem como um enteado, como uma pessoa, olha, essa pessoa está aqui com a minha mãe. Ele não tem, eu não preciso dele para me educar. Essa é a primeira impressão que a criança tem. Então, a pessoa que chega na família, ela tem que ir devagar. Ele parece estar indo demais, né? Querendo educar, fazer o papel de pai ali. E, consequentemente, você vai ter problema no casamento, porque ela também não vai aceitar. Já estão Acabou tendo. de chegar, né? Já estão tendo. Vamos continuar assistindo. Chato, muito chato, principalmente na limpeza, que você já acorda com a vassoura na mão. É uma coisa que me deixa irritadíssima, porque se você levanta para trabalhar, você pode trabalhar em paz, que eu tô ali em casa, eu arrumo a casa, eu limpo a casa para você, mas você não. Você quer levantar, quer arrumar a cama, quer organizar a casa para depois ir trabalhar. Eu acho que se eu tô ali, não tô de enfeite, por isso que eu acho que você é chato. A minha intenção é de organizar até para também facilitar para você o serviço de casa, né? Como você não tem esse hábito de fazer tudo assim quando acorda, você deixa de fazer às vezes à noite até, então, como para mim eu não vejo nada demais, eu faço. E isso me deixou muito frustrada. E até hoje eu não aceito, mas eu larguei de mão. Não sei, eu acho que você está sendo um pouco radical, porque eu acho bacana compartilhar o serviço com a esposa, né? Agora, de você ter abrido mão de tudo, eu acho que até que você ficou um pouco até abusada, né? Que antigamente você ainda organizava primeiro sua roupa, agora nem mais isso você faz. E eu acredito que até outras esposas que têm marido desorganizado até gostaria de ter um marido organizado. Eu reconheço realmente que eu sou um pouco além do normal, entendeu? Tenho que me policiar nisso, mas eu não vejo isso uma coisa assim do outro mundo. Acho que estou fazendo para até te ajudar também, porque eu sei que a sua vida é muito corrida, você tem 2 filhos, uma vida bem agitada, então eu faço para facilitar também para você, né, o serviço de casa. É que, na verdade, você não quer compartilhar, né, a limpeza. Se fosse só compartilhar, me ajudando uma coisinha ou outra, até eu ficaria agradecida. Mas você tomou posse, né, do que já é meu, do que é o meu papel. Então, por isso que eu fiquei muito chateada com isso. O meu papel ali para você é só fazer comida. Mas é que quando no início dessa relação nós casamos, que você me passou aquela imagem, uma pessoa muito desorganizada, né, que nós chegamos a ter atritos por isso, então eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça, entendeu? Na verdade, o desorganizada, aí na sua parte está bem errado. Porque eu sempre tive uma vida agitada, nunca parava em casa, não tinha tempo para limpar a casa. Tinha tempo quando eu chegava, aí sim eu ia arrumar a casa, só que você não tem paciência para esperar. Por isso que você tomou posse. Eu acho que a gente realmente está vendo um casal aqui reclamar, pela primeira vez um casal reclamar, de que ele está fazendo o trabalho da casa e ela está brigando com ele porque é ela que quer fazer o trabalho da casa. Essa acho que é realmente uma primeira vez que a gente vê um casal brigar sobre isso. Agora, você sabe por que é tão difícil, né, para ele não, sabe, ou simplesmente parar de limpar a casa, né? Por que é tão difícil? Porque ele já deveria fazer isso já a vida toda. Ele está casado com você, Vanessa, há 1 ano e meio. Então, você imagina aí, não sei quantos anos ele deve ter, uns 40, por aí, né?
Quer dizer, uma pessoa que já está tantos anos fazendo esse trabalho e é uma pessoa assim mais limpinha, organizada, gosta de deixar as coisas no lugar antes de ir trabalhar. Ele devia ter esse ritmo antes de Eu casar, suspeito que né? ele foi militar. É. Ele deve ter E sido aí exército, ele chegou, militar, casou alguma coisa. com ela e ela não tem o mesmo ritmo, porque ela falou ali, ela trabalhava e só arrumava a casa à noite quando eu chegava. É uma das consequências de casar um pouquinho mais, com uma idade mais madura. Porque quando você se casa, como Cristiane e eu, a Cristiane 17 ou 19 anos, você normalmente não tem esses problemas aqui. E se tem, é bem no início do casamento, logo você se adapta. Normalmente porque... um rapazinho de 19 anos não acorda com uma vassoura na mão. Tem essa também. Mas nós facilmente nos adaptamos nesses quesitos porque ainda estamos formando os nossos hábitos quando você é bem jovem. Agora, quando você casa numa idade, já meia idade, seus hábitos estão formados, sua criação, os seus costumes estão formados. Aí você quer se juntar com uma pessoa que também já tem os seus costumes E formados. às vezes é o oposto. Exato, como no caso deles. Então aqui é o que está acontecendo com vocês. Não existe aqui o certo ou o errado. O que existe é como em qualquer área do casamento. Tem que haver o meio termo. Você, Reinaldo, tem que deixar ela ocupar o lugar de esposa que ela quer ocupar. Ela quer cuidar da casa. Ela quer que você confie nisso nela. E isso vai exigir de você um pouco de paciência, um pouco de deixar, de ver as coisas um pouco desarrumadas ou arrumadas só depois e não na hora que você quer. Vai precisar de um pouco de paciência da sua parte, e da Vanessa vai precisar de um pouco de esforço, talvez, de chegar mais próxima do padrão dele. Né? Não quer dizer que ela vai ser igual, nunca vai ser igual a ele, mas os dois têm que chegar no meio do caminho. E entender também, Reinaldo, que por mais que você tenha ali um ritmo legal, né, de você deixar tudo organizadinho, mas você tem que colocar na balança. O seu casamento é mais importante do que a casa limpinha já de manhã. Né? Então, para ela isso é importante. Se não fosse importante, você acha que ela viria aqui no laboratório expor essa situação, né? Para milhões de pessoas pela TV? Isso é importante para ela. Isso, com certeza, faz ela se sentir anulada, desvalorizada como mulher. Então, sabe, melhor ficar com a casa não tão arrumadinha assim, mas manter o casamento feliz. Isso. Dê a chance para ela, dê tempo para ela, vá ajudando. E Vanessa, aceite também a ajuda dele. Vamos continuar. Então, o que eu admiro você, por mais que eu não goste, é quando eu chego em casa que realmente a casa está limpa, por mais que eu não goste. Mas você é uma pessoa organizada, é uma pessoa que está sempre tentando cuidar dos meus filhos, né? Passando para eles o que você já viveu. E você é uma pessoa paciente, tem paciência comigo, embora eu não tenha com você. Mas é isso, você também tem qualidades boas. Bom, o que a gente vê aqui é um casal que é inteligente o suficiente para reconhecer seus erros e para entender que precisam melhorar. Então vocês não estão longe de se acertarem. É normal, na fase inicial do casamento de vocês estarem vivendo isso. Agora, uma armadilha que vocês têm que ficar atentos é a questão do meu jeito. Principalmente você, Reinaldo, você parece mais resoluto na sua maneira de pensar, você achar que o seu jeito é o melhor, e ninguém sabe tudo, ninguém pode dizer assim, eu já sei o melhor, o ápice de tudo que há para saber e fazer na vida. Não, aceite a influência da Vanessa, aceite que o jeito dela talvez pode ser um pouquinho melhor do que o seu, e vice-versa, Vanessa. O que eu vejo aí entre vocês é isso, é o perigo de vocês caírem nesta armadilha. O meu jeito é o melhor, eu sou assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Esse é o perigo. Se vocês não aprenderem a ser flexíveis dentro de um casamento, então vocês vão continuar tendo graves problemas por coisas pequenas, como as que vocês discutiram aqui há pouco com a gente. Bom, daqui a pouco a gente vai falar de namoro, mas numa fase muito especial da vida, na escola. Vamos ter até uma plateia para debater. Você vai saber como as palestras do Namoro Blindado estão ajudando os jovens, professores e até os pais. E os palestrantes Patrícia e Valber também já estão aqui no estúdio com a gente. Não saia daí, a gente volta já já. Você quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois?
Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0, a sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas experiências e conselhos para você vencer tudo que se levanta contra seu casamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0. É ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Estamos de volta e o nosso assunto agora é o namoro blindado nas escolas. Nós vamos ver como é que as palestras baseadas no livro estão ajudando nessa fase que pode ser bem complicada na vida do jovem. O maior problema é que hoje, com tantas redes sociais, internet, relacionamentos virtuais, aplicativos, né, os jovens têm pouquíssimo treino no relacionamento de verdade. Aquela coisa de olho no olho, frente a frente. Os jovens não sabem muito disso hoje em dia. Vamos ver essa matéria. Segundo o Centers of Disease Control, agência de proteção à saúde americana, quase 80% das escolas de ensino médio oferecem aulas de educação sexual, mas não de relacionamento amoroso. Os alunos aprendem sobre gravidez na adolescência, masturbação, iniciação sexual, violência sexual e ponto. Os jovens têm o hábito de ficar, e a comunicação é baseada em emojis, vídeos, fotos e mensagens de texto. Contato pessoal, olho no olho, conversa, muitas vezes os deixam constrangidos. Segundo estudo feito pelo Programa de Desenvolvimento Humano e Psicologia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, muitos adolescentes não entendem, por exemplo, o que é um namoro saudável e o que é um relacionamento tóxico. Não diferencia o amor de paixão ou desejo sexual. Já uma outra pesquisa divulgada pela Wisebord, 70% dos jovens entrevistados gostariam de ter recebido de seus pais mais informações sobre o assunto e 65% sentem falta de ter o tema na escola. Então, claramente, é uma necessidade hoje a educação para relacionamentos, não é? Aquilo que costumava ser testemunhado em casa, na família, hoje em dia nem tanto, nem sempre é por muitos estudantes, por muitos jovens. Então, aí faz-se necessário a matéria do namoro blindado. E nós temos aqui hoje com a gente a Patrícia e o Valber. Vocês têm levado o namoro blindado para as escolas, não é mesmo? Bom, para a gente é um prazer, né? A prática do amor inteligente, a gente percebeu que ao conversar com os alunos, essas pesquisas elas aproximam bem da realidade deles. Eles não têm uma boa referência em casa, ou a referência que tem é a referência da mídia, a referência de séries, filmes. Então eles querem o namoro, eles são ávidos pela coisa do relacionamento, mas ao mesmo tempo são despreparados. Não pela idade, mas pela falta mesmo de uma orientação em casa, e na escola tão pouco se fala do assunto como a gente aborda. E vocês dão as palestras Namoro Blindado, usando o nosso livro como base do assunto, porque vocês também tiveram essa experiência no casamento de vocês, os ensinamentos, então vocês passam não a informação do livro apenas, mas o que vocês vivem. Estão casados há quanto tempo e têm uma filha adolescente também? Estamos casados há 20 anos, né? Nos conhecemos desde os 11 anos de idade, crescemos juntos, convivemos. Ele sempre foi meu melhor amigo. Então a gente não tinha dificuldade de relacionamento até a gente se casar. São mais de 30 anos já que nós nos conhecemos, mas quando se casou, tivemos problemas. Porque é o despreparo, né? Vocês se conheceram na adolescência, viraram melhores amigos, começaram a namorar, noivaram, e nesse tempo todo vocês não sabiam o que procurar um no outro. Então essa preparação, né, que vocês não tiveram na época, por isso que vocês começaram a ter problemas, que você disse que até quase separou. Sim, do Val. Com 1 ano de casado. O seu melhor amigo. O meu melhor amigo, meu conselheiro, psicólogo. Mas com 1 ano de casado a gente já percebeu que não ia funcionar. Bom, e hoje vocês podem compartilhar os aprendizados, tanto da experiência quanto dos ensinamentos do amor inteligente. E é por isso que hoje a gente está aqui com uma plateia bem diversificada. Nós temos aqui hoje alunos, uma diretora de escola, professores e um coordenador pedagógico também.
todos bem-vindos. Muito obrigado por comparecer. Estamos aqui com a Débora, que é professora, e ela acompanhou de perto as palestras do Namoro Blindado na escola. E ela viu a reação dos alunos. Como foi a receptividade e como os alunos receberam este tema, professora? Sim, Renato e Cris, foi muito bacana, porque nós que temos uma convivência diária, eles sempre trazem essa necessidade, né, da dúvida da vida amorosa, né, como ter um relacionamento saudável, porque infelizmente as famílias hoje em dia refletem o contrário disso tudo, né? Então eu falo que o projeto dessas palestras, ele veio trazer uma disciplina que estava faltando no nosso currículo. A diretora Roseli, que está aqui, que está numa escola que cuida das idades de 12 a 18 anos, correto? Como foi a participação tanto dos alunos, dos professores, dos pais? Não sei, como foi a experiência sua com esta palestra na sua escola? Eu, como gestora, eu agradeci demais a presença do Valber e da Patrícia para ministrar essa palestra na escola. Esse projeto foi de muita valia para nós e são alunos que estão na idade, né, de começar a namorar e começar a sentir algo por alguém. E muitas vezes eles confundem, né, esse sentimento. E essa palestra trouxe para eles uma outra dimensão. Fez com que os alunos conseguissem perceber esse uso da razão no lugar do coração. E na continuidade, né, desse projeto, o Valber teve a oportunidade de apresentar na escola uma palestra também para os pais. E os pais também gostaram demais, tudo, porque nós temos muitas famílias também que são desestruturadas e que precisam de um direcionamento, né, amoroso, para poder ter um relacionamento mais saudável, né, em casa. E também transmitir para os filhos esse relacionamento. Nós vemos isso como uma ferramenta de prevenção, não é? Eu gostaria de ter assistido uma palestra dessa na minha escola, na minha idade, porque foi dos 13 para os 14 anos, quando os meus pais se separaram, divorciaram um pouquinho mais tarde, mas se separaram ali. Aquilo ali foi, para mim, um baque muito grande na minha vida e nos meus estudos também. E você não saber como lidar com essa questão familiar, isso te impacta em tantas formas, seja no desempenho escolar, como nos próprios relacionamentos, você desacreditar das pessoas. De repente, aquelas duas pessoas que você mais acreditou, amou, confiou na vida, você descobre que não era bem aquilo que você pensava, como foi o caso do meu pai, que traiu minha mãe. Então, aquilo ali, eu não estava preparado para aquilo. A escola não me preparou para aquilo, não podia, não há essa disciplina, como foi bem colocado, mas é tão necessário. Se na minha época era necessário, eu imagino hoje. E também, Renato, você vê, para os adultos, né, já é difícil lidar com a vida amorosa, os problemas que vêm, né? Você tem aí, você viu, nós ensinando, né, ajudando o casal no laboratório. Você vê várias vezes aqui na Escola do Amor casais maduros que tiveram problemas, têm problemas. E agora você imagina um jovem que não tem ainda essa maturidade toda, não tem toda a experiência de vida. Como lidar com esses problemas? Eu estava conversando com uma pessoa que ela falou, poxa, o meu primeiro namorado, quando ele me traiu, doeu muito. Porque na juventude, né, o primeiro namorado, tudo. Né? Ai, é meu tudo. Ele é o sol do planeta da menina. E quando há uma traição, aquilo marca muito forte a jovem. E ela começou a ter um comportamento de ficar traindo todos os outros namorados. Então ela começou a namorar vários, mas traía eles. Quer dizer, ela começou a ter um comportamento errado porque ela teve um problema na vida amorosa. Ela não sabia como lidar com aquilo, ela não sabia lidar com a traição. Então ela foi lá e fez o que ela fez. Então ela se machucou muito, teve vários relacionamentos errados, ruins. E hoje ela está bem, mas você vê, isso você multiplica aí por milhares de jovens. Então às vezes a sociedade fala mal do jovem, né? O jovem hoje é todo rebelde, não sei o quê. Mas
a raiz dessa rebeldia, dessa até depressão que muitos têm, né, de se automutilar e tudo mais, vem dessa falta, a pessoa não tem a estrutura de lidar com a vida amorosa. Então a idade realmente para começar essa educação é já na juventude. Não é que a gente está incentivando o jovem de 12, 13, 14 anos, você tem que namorar. Não é isso. Namorar, eles vão sem a gente falar, né? Sem a gente, eles não precisam desse incentivo. Não precisam, eles precisam saber como agir, como lidar com esses sentimentos, essa descoberta do sexo oposto e tudo mais. Para vocês entenderem melhor, a gente vai conversar daqui a pouquinho com o coordenador Johnny, que está aqui com a gente. Temos aqui também 4 alunos, que são 2 casais de namorados, eles vão falar para a gente das experiências na palestra. Mas para você entender melhor como está sendo esse movimento Namoro Blindado nas escolas, a nossa repórter Adriana foi até lá para conferir como acontecem essas palestras e como os alunos e professores recebem. Vamos assistir. Estamos na Escola Estadual Rinaldo Poli, em Guarulhos, na Grande São Paulo. E essa foi uma das instituições de ensino que recebeu a palestra Namoro Blindado nas Escolas. O projeto foi idealizado pela Cris e pelo Renato, autores do livro, com o objetivo de levar referência positiva em relação à vida amorosa já na adolescência. Afinal, nem sempre o assunto é discutido em casa. Desde setembro do ano passado, 18 escolas e mais de 12 mil alunos assistiram à palestra e receberam gratuitamente o livro Namoro Blindado. Foi muito legal porque a gente conseguiu ver vários grupinhos formados depois, discutindo sobre a palestra, sobre coisas que foram faladas, coisas que aconteciam nos relacionamentos, que eles não tinham determinados pontos de vista, que com a palestra eles conseguiram verificar algumas coisas. É muito comum a gente receber um aluno na nossa mesa e vir tirar dúvida, querendo saber como funciona, como que ele poderia agir, se essa atitude é correta, se não é, o que ele deveria fazer. Então a gente percebe que, assim, em vez deles perguntarem para os pais, eles acabam vindo até nós. Para 2018, já foram firmados convênios para atender mais de 100 escolas na região metropolitana de São Paulo e, assim, atingir cerca de 55 mil alunos. Qual a idade certa para começar a namorar? Como ter um relacionamento duradouro? Como conquistar o crush, aquele paquera, ou vencer os ciúmes, são as mais frequentes. Mas a palestra aborda também temas como vícios, relacionamentos abusivos e automutilação. Alunos a partir do 8º ano do ensino fundamental ou com 12 anos de idade já podem participar. Valber e Patrícia, eu queria que vocês dissessem qual o tipo de dúvidas, de dificuldades que vocês acham mais importantes esclarecer durante essas palestras. Qual o alvo de vocês quando vocês vão? Incrivelmente, eles perguntam sobre namoros abusivos. Existe muito, né? As meninas vêm falar com ela depois sobre maus tratos, sobre controle de ciúmes. Isso é muito comum. É surpreendente o nível da pergunta deles. Parece que a gente está lidando com pessoas de 40, 50 anos. Isso foi o que mais, a princípio, me chocou. Não parece estar lidando com 13, 14 anos. O peso que eles têm já de relacionamentos fracassados, de tentativas frustradas e dessa desesperança de olhar, peraí, ninguém não funciona com ninguém. Não é mais inocente, não é um namoro inocente como no passado, né? Na adolescência, aquele namoro você já vê ali abusos, você já vê eles passarem por coisas que adultos normalmente passavam. Relacionamentos tóxicos que fazem mal e a pessoa não sabe como lidar nem como sair dessa relação. E você acha que elas estão sabendo identificar quando estão em um relacionamento tóxico, abusivo, ou elas nem sabem que isso é abusivo? Não, nós tocamos durante a palestra nós falamos sobre isso, sobre ciúme obsessivo, sobre pessoa que é abuso psicológico. E elas detectam, né, isso tanto dentro de casa, na família, como também nos relacionamentos que elas vivem. O legal de levar o livro é porque o livro faz a pessoa pensar. Ela não detecta porque ela não percebe que ela está naquela situação. Então o livro traz exatamente esse espelho para eles poderem olhar e dizer, poxa, eu posso ser feliz. Ou isso aqui não é legal. Isso aqui não é legal. O que o meu namorado está fazendo comigo não é legal. O que a minha namorada está falando não é legal. Então, isso dá um parâmetro para eles saberem se posicionar. Então, vamos falar com a Sara e o Marcelo. Vocês estão namorando já há quanto tempo? Fizemos 2 anos domingos de namoro. E aí, vocês aprenderam alguma coisa com essas palestras do namoro blindado? Sim. O quê? Fala. Ela me ajudou bastante a não ter brigas desnecessárias com a Sara.
e muitas coisas. Você aprendeu alguma coisa assim que você viu? Uau, eu não sabia, eu pensava que isso aqui era normal e não é. Isso aqui é ruim, isso faz mal. Sim, questão dos ciúmes, possessivo. Quem era ciumento? Eu, no caso. Que eu não sou ciumenta. Aí você entendeu que estava passando da conta com Sim, estava atrapalhando um pouco. E estava gerando muitas brigas. Aí eu deixei um pouco o ciúmes possessivo de lado. Tranquilo agora. Como é que ele está então, Sara? É excelente como namorado. É? Sempre foi o meu melhor amigo, que nem os dois. Nos conhecemos na escola. Eu sempre respeitei ele e ele sempre me respeitou assim também. Temos amizades ele tem amizade de meninas, eu tenho amizade de meninos, mas tudo respeitando, sabendo que eu namoro com ele, que eu sigo aquele padrão certinho de namoro, eu acho. Eu sigo aquele padrão de namorada blindada. Namorada blindada. A palestra ajudou você em algum ponto? Ajudou. Abriu a minha mente, incentivando ele a fazer as coisas que ele nunca tinha feito. Por exemplo, eu fiz um curso, agora incentivei ele a fazer o curso, eu sou aquela namorada incentivadora, e ele também. Ele me ajuda bastante, eu ajudo ele. É uma mão lavando a outra. Parabéns, continue assim. Vamos falar aqui com o William e com a Tainá. Vocês estão namorando há quanto tempo? 1 ano e 2 meses. E vocês também assistiram às palestras? Sim, na escola até de vocês? porque quem assistiu primeiro foi ele. Assistiu, que ele faz curso, né, fazia curso. E a palestra foi à tarde lá. Aí ele foi, chegou em casa, começou a comentar. Aí teve pontos que ele falou que eu me identifiquei. Eu falei, não. Aí, como ele tinha ganhado o livro, eu falei assim, você vai ter que me emprestar esse livro. Eu vou ler para, assim, tentar pensar mais além. Aí foi quando eles foram no período noturno lá, né, lá no núcleo. Aí apresentou a palestra. Aí eu falei, nossa, é realmente isso mesmo. Preciso mudar em alguns tópicos. Comecei a ler o livro, também me identifiquei bastante, vi que muita coisa ali precisava realmente mudar. Igual, também, como todo casal, tem briga bobas, né? Teve muitas brigas bobas, assim, da gente. Depois que eu li o livro, eu comecei a me policiar. E você melhorou em quê? Você disse que aprendeu algumas coisas e viu que estava errando em algumas coisas. Sim, eu achei que eu melhorei mais assim, porque antes, logo no começo, tinha coisas que eu ficava, normal, mas não era normal, prejudicava. Sempre tive mais amizades de meninos. Ele falava pra mim, mas eu achava normal, sabe? Achava super normal. Aí depois que eu fui lendo o livro, que eu fui entendendo que tanto ele quanto eu tem que estar na mesma balança, tem que estar igual. Como é que foi, William? Isso te ajudou? Você tinha ciúme dela, se incomodava com ela estar próxima de outros meninos e tal? Ajudou bastante. Tinha muitos ciúmes, era muito possessivo, não podia sair para a balada, já ficava bem bolado com ela, tipo, arrumava brigas bobas que acabava ficando sério, né? Prejudicava a gente. O que te impressionou mais no que você aprendeu? Foi muitos exemplos. Eu fui mostrando para ela, tipo, como as brigas de casal aí não jogou lixo, você não fez isso, aí começa a brigar. Por uma bobagem. Esse exemplo é nosso. De vocês. Porque vocês brigavam porque não botavam lixo fora? Eu não sei quem instituiu que o jogador do lixo é o marido. Verdade, isso é uma regra oficial em muitos lares. Então você já despertou que às vezes vocês brigavam também por coisas bobas. Sim, bobas. Que não eram os únicos, né? Sim. Agora, eu queria conversar com o Johnny aqui, que é coordenador. Johnny, você acha que os jovens, essa questão de jovens querer ficar um com o outro, não é bem assim? Você acha que o jovem quer uma coisa mais séria, é isso? Correto. Pelo que eu vi das palestras, exatamente isso, né? Por mais que, de repente, a própria mídia, a sociedade mostre para o jovem ou pregue para o jovem, não, tipo, você pode ficar com quem você quiser, você pode ter a sua liberdade, tanto para menino como menina, como você achar melhor, não é assim que realmente eles observam, né? Com todos que estavam desde o 8º ano até o 3º ano, que foi as palestras, até o pessoal do EJA que participou, o pessoal de até quase 40, 50 anos que participou com a gente, todos eles mostraram a intenção, não, peraí, por mais que de repente
todos falem para mim, não, eu tenho que só ficar, curtir, bagunçar, porque eu tenho a minha liberdade, eles ainda pensam, não, peraí, eu preciso ter alguém para estar comigo. E como é perigoso, né, essa questão, porque você vê, a realidade é bem diferente da que a mídia diz, né? Só que quem está falando sobre relacionamento é a mídia. Ninguém está falando sobre relacionamento. Então você acaba mudando a realidade, porque as pessoas acabam pensando que aquilo ali que é referência, que você tem que ficar, que você não tem que casar, que você não tem que se comprometer, que você tem que ficar com o máximo de pessoas possíveis na sua vida para você saber o que você quer da vida. Acho muito importante o que o Johnny falou, porque essa mensagem, na verdade, é como uma propaganda enganosa. Porque o que é vendido como uma curtição, como uma coisa, você tem que curtir, você tem que conhecer bastante gente e tal. Na verdade, quando eles vão fazer isso e passam por 2, 3, 4 relacionamentos, que a gente pode, se é que pode chamar relacionamento, experiências, eles começam a perceber que isso machuca, isso dói. Eles saem desses relacionamentos feridos, com raiva e com más experiências e aprendizados errados que eles vão passando adiante. Fizeram comigo, vou fazer também com o próximo. Então, começa um ciclo vicioso muito negativo na vida dos jovens. Eu acho muito importante esse ponto, muito válido, especialmente para os jovens que estão assistindo aí agora, entender que, na verdade, o que você quer é encontrar uma pessoa, aquela pessoa especial, e ser a pessoa especial na vida de alguém, e vocês cultivarem isso, caminhando para um relacionamento duradouro, um casamento, formar uma família, que pode soar antiquado, pode soar quadrado, mas no fundo, é o que todo mundo quer. Nós temos algumas dúvidas de alunos e até de pais que nós vamos tentar responder aqui. Vamos às perguntas. Oi, Cris. Oi, Renato. Tudo bem? Meu nome é Alice, eu sou responsável pela Maria Fernanda. E como eu não participei da palestra que teve na escola dela sobre o namoro blindado, eu tenho uma dúvida. Porque hoje em dia é muito difícil estar aconselhando um adolescente em relação aos relacionamentos. Então eu queria ouvir de vocês uma melhor forma de estar aconselhando e orientando ela em relação ao namoro. Olha, eu recomendo, Alice, você ler o livro, né? Porque o livro vai te dar os assuntos para você lidar. Porque não adianta você chegar para sua filha e falar, então, filha, fala para a mamãe sobre quem você está gostando. Normalmente, a filha não vai falar. Ela não vai falar. O jovem, até quando eu era jovem, eu não falava para minha mãe quem eu gostava. Né? O jovem não fala, não se abre, né, a respeito desse assunto com os pais, principalmente com os pais. Então, para você saber falar, você precisa estar dentro do assunto, né? Então, você pode ler, por exemplo, já que ela tem um livro, né? A sua filha recebeu o livro, você pode ler um pedaço e perguntar para ela, e aí, o que você achou desse pedaço que fala lá? Tem um pedaço que eu gosto muito do livro que fala sobre a valorização, como você se valorizar como mulher. E você pode conversar com ela sobre isso. Ali você vai estar ajudando a sua filha a evitar muitos problemas, porque um dos piores é isso, você não saber do seu valor e você entrar em qualquer relacionamento e deixar a pessoa te tratar de qualquer forma. Né? Uma coisa muito válida sobre o livro é que ele vai dar para vocês, pais, tópicos para falar sobre o assunto de uma forma inteligente com seus filhos. Porque, saiba, eles já têm conhecimento de muitas coisas, só que conhecimentos errados muitas vezes. E, por exemplo, muitos pais não sabem, o filho vai falar, como é que eu faço para conquistar o meu crush? O pai vai falar o quê? O que você está falando? Hoje em dia, ele vai perguntar assim, qual deles? Porque hoje são menu de crush. Menu de crush. Vamos à pergunta da Maria Fernanda agora. Eu gostaria de saber como a gente faz para amar com o cérebro e não com o coração. É um conceito realmente que dá um nó na cabeça de alguns, porque vai contra tudo que se fala na mídia. Amar com o coração se refere à maneira que nós consideramos errada, muito perigosa, se refere a você colocar as suas emoções à frente das suas decisões. Você decide pelas emoções, pelo que você sente. Então, se você gosta, você quer aquela pessoa. Você suspende a sua razão, o seu juízo. Você não olha se aquela pessoa já tem um namorado, se aquela pessoa te maltrata, se aquela pessoa é incompatível com você. Porque a emoção que você sente só quer saber do agora, do bem-estar do agora. E a razão, ela vai muito além disso.
a razão, ela aprecia que você gosta, tá bom, você gosta dele, mas presta atenção, ele é uma pessoa boa para você, ele é uma pessoa que te valoriza, que gosta de você do mesmo jeito que você gosta dele, você é uma pessoa que já está em condições de entrar em um relacionamento, ou como a gente tem falado aqui, talvez você está procurando em alguém o que está faltando em você. Muitas pessoas não sabem que entram em um relacionamento para suprir uma carência, um vazio. Então ela está tão carente de atenção, seja da casa, dos familiares, ou por um abandono que ela sofreu de um relacionamento anterior, que ela quer colocar alguém no lugar. Ela quer preencher um vazio. Então ela baixa os padrões dela, coloca alguém ali só para dizer, eu tenho um namorado. Então, se você não tiver a razão, a inteligência para saber discernir tudo isso, você poderá entrar em um relacionamento achando que está acertando e vai sofrer muito lá na frente. Então, amar com a razão, amar com o cérebro, é fazer o que você faz em todas as outras áreas da sua vida. Você, quando vai cruzar a rua, você não usa a emoção, você usa a cabeça. Você olha e quando a luz está verde para você, aí você mesmo cruza. Com a vontade de passar logo. Mesmo com pressa. Mesmo com pressa. Você usa a cabeça para atravessar a rua. Quando você estiver na idade para trabalhar, você vai usar a cabeça para trabalhar. Então, em todas as áreas da vida, a gente tem que usar a cabeça. E nessa área que eu considero a mais importante de todas as áreas, que é a área do relacionamento, que vai impactar a sua vida para o resto da vida, você também tem que usar a sua razão acima do coração. Não quer dizer amar sem sentimento. Não quer dizer ser um robô. Quer dizer assim, você vai saber escolher para quem você vai dar esse sentimento. Quem vai merecer esse sentimento seu, esse amor seu. Tá bom? Então, espero ter ajudado aí a nossa aluna. Vamos à pergunta da Camila. Agora é uma mãe de 38 anos. Eu sempre brinco com a minha filha dizendo que o único jeito de eu gostar do meu futuro genrinho é eu escolhendo ele. Assim eu vou minimizar os efeitos genro e sogra. Eu estou certa em pensar assim? Olha, é o ideal, né? É o ideal. Puxa, né? A minha mãe fez isso. Minha mãe fez isso. Mas a realidade é que a maioria das vezes você até gostaria de fazer isso, mas não dá. Não dá, porque o seu filho, a sua filha, ela que vai decidir. A escolha final vai ser dela. E aí o que acontece? Você já vai ter esse problema, porque se você coloca isso assim como uma meta de vida, então se ela escolher uma pessoa, você já vai ficar contra ele, mesmo nem conhecendo, né? Mas porque você que tem que escolher, então é complicado. A melhor coisa é você orientar, né? Orientar. E se ela for bem orientada, então é provável que quem ela escolher não deixe de ser com a sua ajuda também, com a sua orientação, mas você também vai aprovar dessa escolha dela. Vamos à pergunta agora da Micaela. Oi, meu nome é Micaela, eu tenho 14 anos e eu participei da palestra do namoro blindado na minha escola. Mas eu ainda tenho uma dúvida. A minha dúvida é que se eu começar um relacionamento e eu estiver observando alguém, como que eu vou saber se a pessoa quer mesmo algo sério comigo ou não? Na amizade, né? Você primeiro, em vez de você começar logo, né? Relacionamento já de cara, tipo, vamos namorar, né? Você primeiro começa conversando, você começa a conhecendo, você sabe, aquilo que eu sei que hoje em dia não se faz mais, mas aquilo é importante, porque aí você vai conhecendo quem é aquela pessoa, será que ela quer, se ela tem os mesmos objetivos que eu, ou se ela só quer curtir, ficar com uma, ficar com outra. Então, primeiro você tem que conhecer. Ele não vai querer apressar as fases do relacionamento, né? Eu já quero pegar na sua mão, beijar você, levar você ali para o cantinho escuro, porque eu quero abraçar e fazer isso e aquilo com você. Ele não vai apressar as fases, ele vai querer conhecer os seus pais, a sua família, ele vai te respeitar. Então tudo isso vai mostrar que as intenções são sérias, são boas. E entre outras tantas coisas que a gente fala também no livro, que vale a pena você ler, que vai ajudar você a identificar muito facilmente quais são as intenções verdadeiras dele, tá bom? E nós vamos agora ver a opinião de duas mães cujas filhas participaram das palestras Namoro Blindado na escola. Vamos assistir. A Rafaela é uma menina muito tranquila, ela nunca namorou e recentemente ela participou de uma palestra na escola, né, o tema Namoro Blindado.
E o que ela aprendeu lá, que ajudou bastante ela, foi quanto à questão de justamente não namorar pela idade, bastante coleguinha que namora. E ela tinha uma certa insegurança em relação a isso, né? Quando perguntavam para ela se ela já tinha beijado e tudo mais. E ela ficava constrangida, fugia do assunto. E hoje não, ela está mais segura, né? E fez ela entender que não é o status de namoro ou não que vai fazer a diferença, né? E agora ela está em si, que ela é nova para namorar. E inclusive ela aconselha muito o irmão, que ela deveria seguir o mesmo caminho. Sou muito grata e eu acho que é uma iniciativa que não pode parar, né? Hoje eu posso falar assim que ela não me deu muitos problemas assim, sabe? Ela chegou com antes de 14 anos, não, de 13 e meio mais ou menos. Ah, mãe, eu quero namorar. Eu falei, tudo bem. O pai dela, imagina, com 13 anos você quer namorar? Que é isso? Ele usou esse termo, não lava nem as calcinhas, como é que vai namorar? No outro dia tá lá a Bruna lavando as calcinhas. Eu falei, bom sinal, é sinal que ela tá querendo namorar mesmo. Eu falei, você quer namorar? Tudo bem, então você fala pro pretendente vir aqui em casa. O pretendente teve coragem e veio. E eu deixei namorar sem problema nenhum. Sempre falamos sobre tudo e eu sempre falei para ela, você pode confiar em mim para todos os assuntos. Se eu vou concordar ou não com o que você está fazendo ou o que você está falando, é uma outra história. Na escola dela teve a palestra, né, sobre o namoro blindado, tudo. E a Bruna, ela começou a ler o livro e já se identificou. E ela melhorou bastante em relação, ela respeita mais a individualidade dela. Eu falo para ela assim, você precisa respeitar primeiro você, Bruna, para depois você conseguir respeitar o outro. E ela tá mais contida, assim, ela pensa mais para falar, não vai jogando logo assim na cara do outro, ela retrai mais um pouquinho. Ela gostou bastante da palestra, ela não terminou o livro, mas está terminando ainda. Eu gostaria muito de agradecer ao o livro, né, Namoro Blindado, que é um livro de autoajuda mesmo, e os jovens se identificam bastante com ele. Nós é que agradecemos aos pais, aos professores, coordenador, a diretora aqui, os alunos, todos vocês que participaram da nossa plateia hoje. Muito obrigado pela participação e pelo apoio ao projeto, porque sem vocês a gente não teria conseguido também chegar até os alunos. Muito obrigado, contamos com o apoio contínuo de vocês, ok? E o Valber e a Patrícia por estarem levando esse projeto à frente, né? Isso, à frente, e todos os que estão assistindo e querem uma palestra Namoro Blindado na sua escola, os professores, diretores, não importa se é escola estadual, municipal, federal, particular, não importa. Você quer levar a disciplina do amor inteligente para os seus alunos? Então, anote aí o e-mail onde você pode fazer o seu pedido e ser considerado, porque a demanda é muita, né? São mais de 80 escolas agora. Não, nós temos 110 e são muitas as que estão procurando, né? Mas nós vamos colocar na lista. Né? Agora o que eu estava falando com os diretores antes do programa é o seguinte, eles ficam esperando que tenha algo mais, ou que a gente vai vender alguma coisa, ou que vai pedir alguma coisa para a escola. Aí eu falei, o tempo passou e a gente não voltou lá nem para vender, nem para pedir. Porque o projeto é muito legal nisso, ele tem essa proposta de levar o amor inteligente, de levar o livro gratuitamente para os alunos. Não teve um efeito surpresa, né? Vocês podem confirmar, não tem isso. Exato, às é vezes uma o palestra diretor que fica preocupado, não vai, que é uma palestra gratuita, a escola não vai pagar nada nem pelos livros, os livros estão sendo doados por pessoas que acreditam nesse projeto. Aliás, se você que assiste diz assim, puxa, que projeto maravilhoso, eu gostaria de contribuir, eu gostaria de fazer alguma coisa para ajudar, você gostaria de patrocinar, por exemplo, uma quantidade de livros, então é bem-vindo, é muito necessária a sua ajuda. Você pode mandar o e-mail também para este endereço que você vê no seu vídeo. Se você quiser contribuir com a sua ajuda em doação de livros, então também será bem-vinda a sua contribuição. Mas fica aí a possibilidade de levar o Namoro Blindado para a sua escola. Muito obrigado, mais uma vez, Valber e Patrícia. E as palestras que nós temos feito, também às quintas-feiras, são palestras abertas a todos que querem aprender
o amor inteligente. E não só para casais, solteiros também, jovens também. Todas as idades. Né? Quinta-feira, às 8 da noite, Cristiana e eu estamos fazendo as palestras ali no Templo de Salomão. E o Cucato com a Cíntia também, às 10 da manhã e às 3 horas da tarde. Tem creche para os seus filhos e estacionamento. E você não paga nada. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Faça planos e esteja com a gente nesta quinta-feira. Infelizmente, o nosso tempo acabou e na semana que vem, olha só o que estamos preparando para você. Você vai saber como o abuso sexual sofrido na infância pode prejudicar o relacionamento na vida adulta. E mais, afinal, o que é ser fiel? Descubra o verdadeiro sentido dessa palavra na semana que vem. Tchau, tchau, alunos. Até a próxima.